Salve galera, aí é o Museu da Energia de Salesópolis. Ó. Lá na chácara tem nascido lá, encontrei no meio do mato. Bom dia. Bom dia. Esse daqui só tá procurando aventura, você já percebeu, né? É o senhor Ah, nem aí pro barulho, não é capivara lá no É um calor. nem aí, né? Tá descansando só. Ei, legal, tá calor? Oi. Eu quero. Pra cá? Tem problema. Semana eu achei um desse pra comprar lá em Biritiba. Ó. Armário desse. Bom dia, tudo bem? Tá lá ainda. Bem. Tá bom ainda? Tá inteiro? R$800, tá com vidro lapidado. Sim. E é madeira, Esse né? daqui é se caso você quiser que a gente encaminhe e-mail e a questão de imagens também, tá? Pode ficar. Bom dia, Bom tudo dia, bem? Que bom tudo que o na senhor paz, veio. bem. Ah, legal. Muito bom. O veneno é Não sai, ela produz para defesa, né? É Às diferente. vezes sai da gente, mais fácil você cobra. É mais fácil a gente. Será que eles dão uma extraída, né? Põe na Não, mesa. eu acho que não. Põe no Porque balcão. morre para de produzir. Oi? Eu acho que aqui fica. Mas dá. Perde a qualidade, entendeu? Fica um álcool ali, né? Misturado. É, não. Vamos lá então, pessoal, quem vai conhecer o museu. Museu, vamos. Quem vai conhecer, fazer o roteiro tradicional é com ele. Comigo. Ó. Quem vai fazer a trilha é com o Luan. Deixa aí. Isso. Quem vai fazer a trilha aí, aguarda que o Luan já tá saindo. É, o pessoal animou tudo. E aqui hoje também a gente está com um volume baixo. De água. Exatamente, e a usina está desligada. Mas aí já daria para ter uma noção diferenciada daqui entre a nascente. Sanhaço. Faz tempo que não chove aqui, Fernando. Faz Ó, algum... uma formiguinha. Deixa eu tirar de você, porque essa aqui vai te ficar. Qual que é essa? Ela ela vai te dar uma grudadinha. É, essa daí é a carpinteira Corta que até eles a falam também. folhinha, né? É. Eu não gosto normalmente de mas essa aqui vai te dar uma... É. Fazem aqui, Fernando. A gente adora lá. Exato. Tá na vida, é. Faz tempo que eu não como lá pra cá. Lá em Santana. Gente, esses dias, Zezinho, eu peguei em Caraguá, vocês acreditam? 15 dias atrás, né, quando eu fui no feriado. Tinha em Caraguá. Esse dia ele estava cheio. Mas eu não Fala lá no fritei. museu, lá, o povo faz uma cara. Vai, exato. É gostoso. É,
eu vim pra cá, né, cara, de São Paulo também, vim morar pra cá. Comecei a vir pra Salesópolis em 96, mais ou menos. Eu vim morar pra cá em 2000. Nunca tinha comido, aí eu comi aqui com o pessoal, farofinha. Ah, pagar pro senhor? Ah, o senhor que é o Caixa. ele é $1000? ele é o guardião da fonte. Guardião da fonte. Pô, mas já tá cobrando em dólar, aqui a gente É, a gente não somos gringos, essa transição. Ah não, é mais pessoas, eu pensei que era só. Ah não, hoje já tá vindo. Ah, você tá bem aqui, ó. De 20, Era aí que eu pego um pouquinho. Dá uma paradinha aqui. Não. É, comigo, vamos dar só uma paradinha aqui, gente. É. Vocês vão participar, né? Vai ficar? É. Mudou de ideia? Mudei. Maravilha. Tá bem, pelo menos você pensar no inventário, fica parado. Então, a gente deu uma paradinha aqui para vocês olharem porque qual foi o motivo da construção da usina aqui em Salesópolis. Porque na época, isso em 1909, 1910, eles estavam fazendo um reconhecimento do território para saber onde que vai construir a usina. Então eles encontraram aqui por conta da queda d'água, da cachoeira que já existia, né? Aqui antigamente tinha, era a família que era a dona do local, era a família dos Freires, né? Então por isso que a gente dá o nome da cachoeira de Cachoeira dos Freires. Então aí na época eles viram aqui, percorreram tudo, Guararema, Paraibuna, enfim, todo o entorno, e encontraram aqui essa queda e resolveram construir. A construção começou em 1911, em 1913 ficou pronto o primeiro gerador e em 1914 ficou pronto o segundo. Nessa época, em 1913, o gerador que estava pronto, ele mandava energia direto para Mogi das Cruzes. Em 1914 ficou pronto o outro, que aí mandava energia para Salesópolis, Santa Branca, Jambeiro, Caçapava e Jacareí. Só que assim, para que era usada a energia antigamente? Pode ser usada onde? No celular? Na lâmpada, exatamente. E assim, E não... primeiro na rua, né? Pra Exatamente, depois chegar em casa. Aqui, o nosso primeiro local a ser iluminado foi a Avenida 15 de Novembro, que é aquela que tem um mercadão ali. Então essa foi a primeira, depois eles foram difundindo-se para as casas. Todo o material que a gente vai ver, tudo que está aqui dentro da casa de máquinas, inclusive o cimento e o cal, eles vieram da Alemanha. Fizeram um percurso aí meio longo, vieram de navio, desembarcou no Porto de Santos, Porto do Rio. Dos portos foi até Guararema de trem, de Guararema até Salesópolis. Longo de carros de boi. E 2 caminhões que vieram da Alemanha, que na verdade eram suíços, mas enfim, vieram no pacotezinho ali, né? Então chegaram até... que construiu? Então, a empresa, quem é que trouxe foi a empresa Força e Luz Norte. Porque assim, o maquinário ele chegou, porém a mão de obra era daqui. Então veio o brinquedinho Lego, né? Tudo as pecinhas soltas e o manual de instruções. Então aí aqui, que aí que já entra uma outra história. Que aí entra o senhor Vitor Vu, ou Vuó, ou dependendo, cada um chama, porque ele estava na mesma época na parte do porto, e aí arrumou o serviço, tá precisando lá, uns falam, né, mão de obra, outros falam que ajudou na tal da tradução do alemão para cá, né, para poder montar, enfim, ele estava no mesmo momento, na hora certa, no local certo, e aí veio para cá, ajudou na construção, depois foi para outros locais fazer outras construções, estrada de ferro, outras usinas por aí, inclusive estrada de ferro na Argentina, e depois voltou para cá, e constituiu família e ficou. E aí o maquinário desses dois, daquela época que mandava para essas 6 cidades, veio do caminhão de Guararema até aqui, e aí de Salesópolis, nessa estradinha de terra, vieram todos de carro de boi, porque na época não existia automóvel, então eles não eram largos para receber tal instrumento, né? E aí aqui começou em 1911, 1913 o primeiro gerador e 1914 o segundo.
tiveram alguns incidentes aqui. A gente já teve problema no canal adutor, que a gente vai ver depois, na barragem, só que os piores, isso, o canal adutor em 1924, a barragem caiu um pedaço em 1929, mas o pior foi em 86, que implodiu um gerador, e em 88 deu problema no freio de segundo, aí parou de gerar energia. Durante esse processo passou por várias empresas. Quem foi que teve essa idealização foi a empresa Força e Luz Norte, que era parceria entre Mogi das Cruzes, que era um industrial, que tinha uma fábrica de chapéu, e outro que ficava em Caçapava, que era a fábrica de calçados. Né? Eles que trouxeram, porém eles ficaram pouco tempo, logo assim ficaram cerca de 1 ano e pouco, 2 anos, e aí eles já venderam a concessão para Light. Aí a Light passou para Eletropaulo ficou para o EMAI doou para a Fundação em 98. Foi fazendo essas restaurações, porque as casinhas que nós vamos ver, era tudo de casa de operadores. Então foram feitas algumas mudanças para poder receber o público. Em 2000 a gente abriu para visitação, e aí em 2008 chegou uma outra empresa com a intenção de retomar a geração de energia. Então a energia foi retomada a partir de 2008, porém com uma unidade geradora só. E antes, o que era para 6 cidades, hoje é só para Salesópolis e abastece só 1/3 da população. A gente não consegue abastecer a cidade toda, porque não é apenas para lâmpada. Então a gente usa para tudo. E assim, só que o nosso reservatório, que antes era só com objetivo de geração, desde a Sabesp chegou na 70, né? 60, 70 e pouco, né? Na década de 70, aí agora o nosso reservatório tem 2 funções. Uma geração de energia e o duto azul que vocês estão vendo, aí ele sai daqui, aí ele abastece toda a cidade com a água. Mesmo sendo o nosso rio Tietê maravilhoso, lindo e limpo aqui, ela ainda tem que passar por uma estação de tratamento. Por quê? Folhas, galhos, decomposição, animais usam água de banheiro, e os que moram lá dentro também, né? Os peixes acabam morrendo, então esses micro-organismos têm que ser exterminados para que as pessoas possam beber tranquilamente. É só adequação, né? Hã? É só adequação também, né? É só aquela equilíbrio, não é? Que tem em São Paulo lá, que é Exatamente, muito isso que eu ia falar, bem diferente de São Bem Paulo. diferente de São Paulo. E hoje ele está assim, meio fraquinho, por quê? Porque, como nós havíamos falado, não está tendo chuva, então o nível do reservatório está baixo. Então eles precisam parar um pouquinho, esperar o reservatório retomar e depois continuar as atividades. E aí a energia fica suspensa, a geração fica suspensa nesse período. Boa pergunta, porque assim, 1/3 da cidade, o outro restante fica no lampião ainda? Claro que não, que é tudo interligado na rede. Então o restante da energia que a gente tem, hoje em dia nem tão mais, porque a gente tem uma usina grande, né? Porque aqui nós somos uma CGH, Central Geradora Hidrelétrica, que essa nomenclatura ela vai dar mediante a quantidade de energia instalada. Aqui a gente tem de potencial instalado de 2 megas, porém era quando eram os 2 geradores. Hoje, como tem um, ele vai para 1.2 mais ou menos. Porém, quando está gerando, ele não consegue chegar nessa potência. O máximo que chega é 900 kWh. Então, até 5 megawatts de energia que se gera é CGH, Central Geradora Hidrelétrica. De 5 a 30, PCH, Pequena Central Hidrelétrica, e acima de 30 para mais é a UHE, que é a Usina Hidrelétrica Normal. Em Santa Branca a gente tem um, então no sistema jogava de Santa Branca e também vem de Mogi das Cruzes, que é de Furnas. Aí jogou na rede. Aqui também às vezes perguntam, a energia que sai daqui vai para onde? Qual bairro? A gente não sabe, a partir do momento que jogou na rede, tipo, se o bairro do Fartura estiver precisando, vai para o bairro do Fartura. Se do Jardim Nível estiver precisando, vai falar, enfim, é na rede, então aí forma isso daí. Então aí agora a gente vai entrar, vai ver esse maquinário. Hoje ainda dá para bater um papo lá dentro, né? Porque se tivesse ligado, a gente Só aqui de curiosidade, até para você também, nessa época que ele falou dos caminhões vindo, trazendo todo o equipamento, é uma novidade na época, né? Muito antigo, ninguém conhecia os caminhões. E eu fiz o dossiê, eu elaborei o dossiê que eu sou localizado em centro turístico naquela época, em 94, 95, né?
E achei curiosidade porque eu pesquisei nos livros da Câmara, da igreja e tudo mais. Ah, quando veio o caminhão chegou aqui? Daí o prefeito, toda Que aquela, bicho é esse, né? tinha uma bandinha, inclusive, daí já vamos aplaudir, não é para mim, é pô, caminhão, senhor caminhão. Todo mundo aplaudiu, Isso na senhor história caminhão. tá mesmo. Isso consta Nas atas da Câmara. atas da Câmara, aquela que eu achei muito interessante. Mas é verdade, Maio, que quem recebeu foi o presidente da Câmara de Mogi? Era isso? Pelo que eu tinha lido, foi isso. Não, foi o prefeito mesmo. É que é o prefeito. É que fala que ele tirou o chapéuzinho lá e viva o senhor caminhão! Mas engraçado também que o pessoal fala que quando veio pra cá, como veio tudo da Alemanha, inclusive o cimento e cal, e antigamente o cimento também não era que nem hoje que a gente vê que é saco. Eles vinham em tonéis. E aí no transporte pra cá o pessoal pensou que a família tava fazendo uma festa, que era vinho, né? O cara, não é vinho não, é cimento, Nos barris, isso. Aí aqui desse lado esquerdo e o direito de vocês. Esse aqui é o gerador, é ele que é o responsável por fazer, né, a energia. Desse outro lado, no meu direito aqui, que é aqui atrás, que só tem a parte da carcaça, é a turbina. Aquele ali no fundo são os painéis de controle, o analógico e o digital. O analógico, né, que funcionou há tempos atrás, e o digital veio a partir da retomada em 2008. Então ele ficou um pouco mais seguro, digamos assim, mas ele ainda também é tudo controlado que nem assim. Geralmente as usinas grandes, né, é controlada remotamente, você vai em outro lugar e tal. Aqui não. Aqui ainda hoje reduziu a quantidade de operadores, porém ainda são 2 que se mantêm aqui para manter tudo funcionando. Então, como que funciona a geração de energia? Construímos a barragem, aumentamos o volume de água. Essa água ela é direcionada para o canal adutor. Do canal adutor abre-se a comporta, ela desce pelos dutos que estão ali atrás, aí ela passa aqui debaixo da casa de máquinas e joga a água na turbina. Deu movimento para a turbina vai movimentar o nosso amigo gerador, porque eles estão conectados com esse eixo central, e aí a energia é feita aqui. A energia sai daqui, vai para a subestação reguladora, né, porque ela precisa manter a mesma tensão que está vindo da rua para não ter problema nem na rede e nem na usina, que isso chega em torno de uns 13.800 volts, chegou ali, é jogado na rede para ser consumida. Então a geração de energia é assim. Apesar que o outro experimento está lá sentado. Depois você passa lá, quando a gente vê o meio-dia, que vai estar lá e pede para as meninas fazer o experimento para vocês entender direitinho. Então, tudo daqui, que nem a gente falou, ponte rolante, tudo bem que o telhado, depois de um tempo, eles têm uma fábrica por aqui, né, que era no sul, mas veio também da Alemanha. As ferramentas, tudo veio de lá. A única coisinha daqui de Salesópolis foram os tijolos. O restante veio tudo de lá. Aí a ponte rolante também, essa daqui é, como é antiga, diferenciada, que é tudo manual, né? Cada corrente daquela é um movimento, para frente, para trás, direita, esquerda, sobe e desce. E aí esse guindaste é utilizado, né, óbvio, até hoje, para manutenção do maquinário. Esses outros tanques aqui também, eles são eles que regulam a abertura e fechamento das pás que são da turbina. E aqui essa turbina, o legal dela é que ela é diferenciada. Por quê? Porque existe uma coluna d'água daqui até a barragem, a gente tem cerca de 74 metros, então você tem uma pressão forte. De altura, 74, daqui até a barragem. Então, a turbina, ela é na vertical.
Porque a maioria das usinas grandes, elas não tem a queda d'água, porém ela tem um volume maior. Então aí a turbina ela gira geralmente horizontalmente. E é legal que assim a gente consegue ver um pouquinho mais de perto, né? Em outras usinas grandes você não chega. Porque é perigoso mesmo. Porque se tivesse em funcionamento, nós íamos ficar restritos aqui a essa parte. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa, como já aconteceu, às vezes escapar uma corrida, então por medida de segurança a gente fica só um pedacinho. Como está desligado, aí dá pra gente visualizar melhor, chegar mais próximo do maquinário. Aqueles tubos são ali, né? Do 1913. Então, tem um pedaço, é que nem a gente fala, teve há uns 5 anos atrás, 6, deu problema, eles tiveram que fazer a troca. Aí o pessoal lá quebrando a cabeça, como ia fazer aqui, como eu vou mostrar. Eu falei, não, vocês estão quebrando a cabeça, né? Acompanhando o pessoal hoje, mas nem ia ter tempo, cara. Incrível, né, cara? Incrível. Que mão de obra. E toda vez eu vejo, aí você fica. E a gente, quando é lugar assim, sabe? Voltar lá e voltar. E tentar se imaginar o pessoal que você correndo. Você não vai estar ali. Aquele painel ali, uma coisa que veio na minha mente foi eu parar de assistir esse filme, que é onde começa a dar problema no painel dos pontos. Então, e antigamente que nem outra coisa que a gente fala, você vê, as coisas estão aí, a casa de máquinas, você é que assim, tudo que precisa de manutenção, eles continuam. Hoje em dia já não. O tal daquela inventada, né, depois da Revolução Industrial, daquela tal da obsolescência programada, né? O negócio já é fabricado com a vida útil. E é feito isso por quê? Para dar rotatividade na economia, né? Pra você não ficar falando as coisas para É engraçado, né? Eu não sei se porque eu também tenho tanto conhecimento, mas assim, quando a gente eu tirei foto é destruída. A gente doida, né? Tudo para construir aquela barraca. Aí, vamos passar nos dois. Vamos por ali primeiro, porque senão aqui a gente fica só dando energia. Vamos? Não, pode ir por ali. Eu vou seguir você que tá certo, você que tá guiando. Eu já ia pro lado errado. Por exemplo, a gente tem Medina na hora de De vez em quando ali a gente consegue ver. Às vezes vem tomando banho, traz de shampoo, a longa ali. Ah, é? E é tão bonitinho, né? Não assim quando tá fraquinha, né? Porque ele já fica Não cheio, quer, né? ela gosta de mergulhar. Sim, aí ela aparece só vê a cabecinha assim. Ela gosta de mergulhar. Guararema que tem bastante, né? foi pensado por um outro motivo, né? Mas a água, você não reaproveita, porque imagina, a água que você joga, Aí aqui também a paisagem sofreu um pouquinho uma diferença, porque na época, né, que era da light, São Paulo aqui não tinha nada. Aí depois que a fundação pegou e deixou esse reflorestamento, aí você tá vendo? Deixou naturalmente, porque antes pega umas fotografias antigas, nossa, não tinha nada aqui, ó. Bom. Assim, na reta da população, sabe? Em questão de manutenção, mas enfim. Aqui era a política deles, aqui embaixo. eu prefiro ainda sobra energia. Como assim? Porque eu tá bom, hein? Hoje tá. Normalmente eu fico meio assim com a cachoeira, porque gela até a alma da gente, né? Mas hoje tá precisando. Bandeira vermelha, na verdade, é você usando freio. Controle, né? Nós vamos até lá onde está saindo lá a água, ó. Não sei. Telhado, achei o telhado muito legal. O fogão é lá no cartão que ele tinha, né?
Depois pra subida é só descer ali na cachoeira. Também acho. Ai, que lindo. Que legal. Olha lá a cachoeirona já que já existia, né? Aí construiu a barragemzinha ali. Lado esquerdo da barragem, o direito ali é o canal adutor, né? Uhum. Assim, hoje tá bem fraquinho. Mas o nível lá em cima tá normal? Não, tá Baixo. E não está ligado a máquina. Não. Liga mais que diminui bastante ali. É, então, eles funcionaram, aí o nível na sombra, né? Aí Que a gente ficou tá muito cansado, né? feio, ó. Tá muito seco. É. Aí essa daí é a cachoeirinha dos freios. Aí ali na frente que é onde tem, né, o transformador, que essa é a subestação. Então a energia vem aqui e daí... Fica quantas pessoas aqui para dar conta disso? Se acontecer algum problema, alguma coisa. Problema do Ué. que você fala da parte de geração? É manutenção. Então, na parte de geração, Ué. ficam 2 operadores. Aí Dois? Nossa equipe que é daqui fica trabalhando na parte de monitoria. Aí são 1, 2, 3, 4, 5. Aí da gente são 6. Ah. É, só que na época quando, né, fizeram isso daqui, esses animais, geralmente no tamanho natural, o único que eles erraram na mão foi no saguizinho que tu focando. Olha o tamanho do macaco. Mas Tem uma sobremesa? tem. Ano. Qual? Você já sabe. Esse daí a gente aqui é traíra. É menorzinho. Aqui a gente está vendo menorzão maior, a gente está vendo. É, então, é que essa daqui na verdade, o que tinha que ter, que o pessoal fez, né? Aqui com esse sistema atrás, não, fez um ano. Foi a última quarta. Ela pegou uma capivara virtual. Ela prendiu lá na Não, aí o Rogério chegou, de cachorro, ela fugiu. Aí eles pegaram a capivara e colocaram na beira do reservatório. Aí depois veio os soldados, 2 dias depois, só tava os ossinhos. Aí eu demorei mais uns 2, 3 dias, subiu até o osso. Falei, vou deixar. Depois eu fui pegar pelo menos o crânio, alguma coisa assim. Ali em Barra Bonita ainda faz espuma saindo da água? Não. Tá vendo aqui na imagem aqui? É, não, é que esse daí é o fluxo, é o movimento, mas não tem mais. A espuma parou já. Aqui algumas, eu queria pegar de todas as cidades, mas a gente pegou algumas amostras aqui mesmo, né? Nascente, aqui, aí tem Biritiba. Não tem cabriúva aí, né? Não tem. Se vê, podia trazer pra ele, né? É, então, ia ser bom. De tudo. É. A gente podia trazer de sal, porto, Pirapora. 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 Lá na Nascente tem. Lá na Nascente tem esses outros, né? Ah, Era nascente tem. É. Aí São Paulo. Aí aqui do lado da gente tem. Falando com o da cidade Como você você tem a parte da amostra de cada uma. Isso, aí aqui essa parte aqui é a nossa água virtual, que a gente fala, né? A gente conversa muito pouco, assim, né? Muito sobre banhos rápidos, né? Não lavar o quintal com água, e sim varrer com a vassourinha.
Fechar também na hora de escovar o dente, mas ninguém coloca uma pulguinha na nossa orelha do nosso consumismo. Porque tudo que a gente utiliza necessita de água para ser produzido. Então ninguém fala assim, você está pensando no seu consumo? Não. Continue indo para as lojas e gastando, comprando sapatos, roupas e afins, trocando celular, cara. Ninguém fala dessa quantidade. É o que a gente estava falando. Eu pensei muito, escovou do dente que parece que é uma coisa estimulante que agrava o barulho da água. Do som da cachoeira, essas coisas. As pessoas lavam às vezes com água constante caindo. Só pelo barulho. Vou falar para vocês que tem isso psicologicamente, os psicólogos explicam. Se você for apertar e é um lugar que você não consegue fazer xixi, se abriu, na mesma hora sai. Meu tio é assim. Meu tio às vezes ele tá num lugar, não fecha a torneira aí. Que fica mais ou menos aqui nesse livro. E essa parte é mais ou menos de sal. É do Afonso, é do Toné esse aí, ó. É do Toné. Então, o que acontece? Ele mostra porque a gente usa aqui para mostrar o percurso que eles vinham. Aí tinham que sair com seus batelões e depois voltar pro rio. Isso. Alguns pode ser perigos. As letras é que nem a gente tem hoje, quilômetro 1, quilômetro 2, então é a dimensão. Aí aqui rocha, geralmente bancos de terra, né, às vezes no meio. E aí trazer os jesuítas, catequizar os índios, formar os povoados. Que alguns deles viraram cidades, não todos, né? Porque Salesópolis não foi assim, foi fundado, né? Mas enfim, a ideia, a maioria deles, na parte larga, né? Do rio foi assim. Então essa daqui é algumas cidadezinhas, né? Que nasceram. Tietê, Porto Feliz, Salto, Itu, Pirapora. Tirou ali, né? Salesópolis é o mais novo, né? É a raspinha. Começa? É. Ele era uma fase. Lá em São Paulo, é verdade, né? Lá no fim do não, é lá no começo, é lá no começo. Aí a gente fala aqui também, já pode usar o outro, né? Que aí aqui são, olha lá, as usinas e barragens são construídas, só um que deu um erro aqui, que é o 17 e o 14. Deixa eu puxar aqui. E trocaram. Vamos puxar mais. De São Pedro aqui. Peraí, deixa eu ficar mais pra cá. Ó, estamos no top 5 aí, hein? Estamos no top 5. Olha lá. Olha tu. Tá vendo? Vai pro lugar. Caramba. Aí aqui também a gente brinca, né? Que o percurso do Tietê, que é o Rio Teimoso, que corre ao invés de ir pro mar, que tá pertinho, né? 22 km aqui. Ele só aqui dentro faz 1136. E outra coisa, de rio principal, né? A nossa coluna vertebral do estado de São Paulo aqui, ele vira um afluente do Rio Paraná. E a gente brinca do rio, da onde ele nasce até desaguar no oceano, dá cerca de uns 4 mil, né? Porque aí ele cai na bacia do Rio Paraná e depois ele vai cair no Rio da Prata, aí passa, né? Depois da Argentina que ele desemboca no Oceano Atlântico. E ele não pega os dois juntos, né? Não se junta. Não. É tudo o mesmo percurso que eles fazem, quase o mesmo percurso. Só que só que não pega um no outro. Aí aqui também a gente mostra mais isso, né? Que Alto Tietê, médio. A gente tinha um outro mapa que era legal, que tinha uma coloração diferente, então dá pra você ver, tipo, aí mais escuro. Por que tá mais escuro? A gente brinca também com o pessoal da escola, né? Mais escuro porque tá mais próximo da lente, então por isso que tem essa dimensão. Aí aqui também, aí rio, que nem a gente fala, nasce, morre e depois daqui renasce, né? Nasce limpo, aí depois vem, é judiado em São Paulo. Apesar que tem estudos que falavam que ele estava morto em Guarulhos. Aí os últimos estudos eles estão se aproximando, tá aqui em Itaquaja. Então é isso que a gente está falando, tá vendo? A consciência. Você sabe de tudo isso, só que ao invés de você fazer algo para melhorar, ao invés de melhorar, piora. Só que assim, se você faz alguma coisa que você não conhece, tudo bem, né?
Mas agora a gente sabe por que as pessoas também. Eu sei que muitos falam, é culpa do governo. Não é culpa do governo, não. Ah, da população. Não, tem uma grande parcela, digamos assim, mas. Falta de investimento, mas a outra. Pequena parcela, mas A maioria da população. Porque falar é assim mesmo, tá? Bom, aí joga. Aí fala, é só um papel de bala só. Aí multiplica esse papel de bala por não sei quantos milhões de população. Aí a população pensa assim. Tudo, no Rio. Vem um empresário também que quer lucro, o que ele faz? Ao invés de tratar o seu dejeto, o seu rejeito, né? Já joga direto, dá aquela, né? A própria legislação, às vezes, ela é criada para favorecimento. Né? Então, nós estamos em área manancial, então quase tudo é proibido, vamos dizer, com muitas restrições, que às vezes não compensa trazer um empreendimento aqui, uma vez que você vai gastar muito e para você ter várias restrições. Exatamente. Então eu prefiro construir para lá. E às vezes legislações na época foram benéficas nesse sentido, desse tal desenvolvimento, né? Porque eles pegavam, por exemplo, classificações dos rios, né? Primeira classe, segunda classe. Então você estava passando perto de um rio de primeira classe, ou seja, não pode encontrar nenhum tipo de efluentes, não está se poluição. Então eles carregavam para um outro lá que era da terceira classe. Só que era da terceira classe, era fluente. Cai na primeira. Então, quer dizer, era tudo disfarçado, na verdade. É isso daí transformou no que nós temos hoje, né? Na verdade, é muito difícil essa dualidade do desenvolvimento, que a gente diz, industrial, e o desenvolvimento sustentável. É muito difícil a gente tentar conciliar isso aí numa situação que nem São Paulo, por exemplo, né? Que já está tudo, como diz, já estruturado, tudo, né? Dificilmente qualquer governo vai te falar assim, não, essa fábrica vai ter que sair daqui porque é muito difícil entrar nesses detalhes. Isso né? é muito difícil mesmo. E última, mais para a gente ver a abrangência que tinha a Mata Atlântica há tempos atrás, né? Ela dominava ali, né? Mas o estado. Aí esses outros, essa fauna e flora que vocês estão vendo tudo no entorno aqui do mapa, são todas fotinhos tiradas daqui do museu, são espécies daqui, tá? Olha que bonitinho, gatinho do mato. Um que a gente fala, que a gente não deixa, né? Que a gente pega, tem até uns brilhinhos dos olhos. É o bigudinho do Brejo Paulista, né? Que é uma ave que ela assim, ela não tem, ela é endêmica daqui da nossa região, tem algumas cidadezinhas do entorno, por causa da altitude e tal. Ela vive apenas em brejos, e apenas em brejos que estão com uma qualidade boa. Então ela também é uma bioindicadora de qualidade de ambiente. E nós temos aqui também dentro do museu, nós temos um brejo que o nosso bigudinho fica lá. Então a gente gosta bastante desse daí. Não que os outros não sejam importantes também, né? É que coitadinho, ele também foi descrito há pouco tempo, descobriram ele em 2015 e já está criticamente ameaçado. E nós aqui na prefeitura, né, na administração, estamos criando algumas reservas, né? Para a proteção dessa espécie, né? Então, isso a mesmo. legislação que estão criando através do Conselho de Meio Ambiente, nós fazemos parte, e para que isso seja preservado, porque a tendência hoje é cobrir brejo para construir, né? A gente tem sorte, né, Maior, de não ter, porque está acontecendo muito isso com o caboclinho aqui em Mogi. Tem várias áreas de brejo, só que assim, as pessoas não servem de nada. Né? O que você vai ter ali? Só criar mosquito, só mata, não dá para fazer nada. Então o que faz? Cobre, joga a terra em cima e vamos construir o quê? Um empreendimento em cima dessa, né? Constrói, só que depois de um tempo cai. Então, só que tudo isso, a gente fala, que não entenderam ainda, passou anos, é que a corrida pelo ouro ainda continua. É que eles não entenderam que esse ciclo é o que mantém tudo vivo, né, no planeta. Então você tem que manter mais ou menos a harmonia. Você vai começando a tirar daqui, eles tendem para um outro lado. Se não consegue,
Aí uma coisa vai depender da outra. Ah, muito mosquito, muito não sei o que, muito não sei o que lá, então... Isso aí é uma consequência, né? Porque a extinção desses brejos extinguiu quem? Os répteis, aqueles que consomem os ovos desses insetos. A tendência é aumentar o inseto, porque aqueles coitados já não tem mais. Não tem mais? Não tem mais como combater. Eles né? Não. E aí esse daqui, vocês viram, o outro é de 1850 e esse daqui é de 2000, olha como a situação ficou. Por isso está chegando aos 42 graus lá no interiorzão. Então, também. É. Acabou com as matas? E aqui também, né? É. A gente tá com... Ah, que a gente está vendo, né? Que a gente reclama, tá falando que o clima já está cada vez, né? Por quê? Porque está tentando se adaptar com o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo com ele. Então ele deita ali. Ó, vamos tentar daqui. Aí tem que remanejar. Aí fica lá o pessoal sofrendo. Aí depois os caras falam, não tem problema, dá calor, põe ar-condicionado. Então o pessoal não liga. Não abraça essa causa, né? Ou pelo menos é nem abraçar a causa, é só fazer a sua parte. Vou comprar uma área, vou completar tudo. Não, deixa uma partezinha verde. Não. Aqui. Leite, estou passando mal. Vai, constrói. Mas Sério? vai descansando, consegue. E depois pode descer. Eu vou dar uma acaba. Eu também queria ver. Depois tem que descer também. Aí. Não só aí, mas eu fico também. Muito legal, interessante. Então, você pode ver que ao jeito que é bem Achei engraçado esse telhado, né? esse telhado é da Alemanha, vem tudo europeu, né? É europeu. Aquilo ali, ó, na época, você vai no pico que você sobe, né? Deixa eu tirar foto aí, não. Foto do ocupado, mas. Eu vou, depois eu paro no meio do caminho. Eu vou parar e vou deitar um pouco, eu vou na frente, descanso, aí fica O espaço de energia. Abriu distante lá. Tem isso também, né? Pra chegar lá em cima, lá demora uma meia hora? Usina, depois as outras formas de energia solar. Demora uma meia hora pra chegar lá? Não. Acho que ninguém subir, acho que eu vou tirar uma foto em cima. Ah, mas vamos lá. Você só não. Bora? Eu quero ver a visão. A curiosidade tá matando. Né? Dá pra você ver lá Olha. tem uma visão muito legal. Depois você tem maquete com jeito, Cortar. Ah, não dá. Muito longe, tem que colocar chegando mais perto. Tá mais difícil. Não, acho que não está passando. Não, você tem que acender aqui. Entendeu? Então, mas senão tá. Vamos? Não,
o pedal ali, ó. É por aqui, por aqui. Vai subir ou não? Vamos retornar, Mara? Vamos ler. Estou te esperando aqui na porta. Mas quantos degraus que tem aí? 300 e pouquinho. 300 e pouco? Ah. Alguma coisa. Mas é assim, ele tem uns pontinhos que você vai andando. É rápido. É, ele vai batendo papo e... Não é. Esse aqui eu pintei. Ó. E é lá embaixo. Tirar a última foto minha. Ó. Né? O Calixto vai tirar a última foto minha. Aqui eu pintei, ó. Eu pintei. Legal, cara. O quadro que eu fiz. Aí tem... Tirou a última foto minha. Vamos lá. Vamos. Bom, a gente vai no sentido do pessoal também não se cansar, tá? Não é. Eu já tô meio acostumadão aqui. E o trajeto aqui é mais ou menos que nem o boi, cavalo, né? No morro. Você vai andando assim, pra não se cansar. Cara, pensa num degrau, hein? Não é? Depois de 300 e poucos degraus, tá chegando. Aí, ó. Chegando aqui. Aí, até que foi rápido. Foi rápido. Não é? Desde nós viemos rápido, né? É. Eu sou acostumado a andar também. Chegamos. Aí, ó. Aí aqui é o quê? Aqui é onde entra a água. Entra água. Para gerar energia que corre pelos canos. Ó. Pela tubulação. E aqui já fica parado, só quando está Ó. funcionando, né? Ó. Olha que visão. Ó, lá é o... Olha aqui, pessoal, onde que o Museu da Energia de Salesópolis, aqui, ó. Que é onde que a água vem e entra ali e desce para gerar energia. Olha lá a estrada de terra que chega no museu. E ali é a cachoeira. Ó. E aqui, ó. Olha a barragem. Sim. E às vezes, ele passava por cima, normal, né? Por cima da comporta ali. Do macio. Então aqui tem duas coisas. Eu posso ir lá, né? Você vê naquele tempo. Tem um lugar lá que tem uma figura muito bonita. Eu tirei uma foto dela. Aqui, ó, dá pra descer também. É? Vai acompanhar nós aqui. Não, desce, dá pra descer por aqui também. Dá. Aqui a gente vai Um pouco o joelho, a escada. Ah, é. a gente aqui numa casa ali. Vai. Aqui o clima é outro, né? Além do cheiro, né? O cheiro ser diferente também. Aqui a cidade é muito boa. É isso. Você sai pra fora e fica andando, mas falando, não tem árvore, não tem natureza. É verdade.
Eu, como sempre vivi no mato, nossa. Isso era, não era praia, não era mato. Adorava, né? Até agora, assim, né? E aqui você pode ver que aqui já tem uma vegetação diferenciada, né? Ó, Que já tem um pouco de eucalipto, então já muda um pouco. Devagarinho eles vão arrancando, tirando. E tem pessoas de cidade que nem conhecem aqui, né? Muita gente que nem